Olha só, nesse vídeo eu trouxe a Mônica Medeiros para falar sobre disciplina positiva. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso e tá com dúvida. Mônica, a última vez que eu te trouxe aqui no canal a gente brincou de atriz, né? Sim, foi muito legal, muito divertido. Foi divertido, né? A gente fez os signos da mãe de primeira viagem e da grávida de primeira viagem. Sim, lembro, foi incrível, foi muito legal. Bom, eu vou deixar o link desses vídeos aqui nos cards e depois nas telas finais também para vocês assistirem e ver a gente. Eu não sei como é que não nos contrataram ainda, né? É verdade, né? Porque a gente arrasou. Sim, com certeza. A gente poderia estar lá nos seriados do Netflix, né? Não é? Com certeza. Fica a dica, Netflix. Netflix nos contrate, né? Muito bem, mas vamos falar então de disciplina positiva. Eu sei o que é, mas eu quero que você explique. O que é disciplina positiva? Uma pergunta que é, assim, muito importante. Explicar primeiro o que não é para entender melhor o que é disciplina positiva. Tá. Por que eu gosto de explicar o que não é disciplina positiva? Para ficar mais fácil. Então, disciplina positiva não é terapia, tá? Não é uma filosofia de vida, é um programa baseado nos estudos dos psicanalistas Alfred Adler e Rudolf Dreikurs. Então, a doutora Jane Nelson, que é autora dos livros Disciplina Positiva e diversos livros com vários coautores, ela criou esse programa com ferramentas para ajudar pais e professores a educar sem violência, a educar com uma abordagem positiva, que não vai para a permissividade e nem para o autoritarismo. Então, é um programa com ferramentas que podem auxiliar tanto pais quanto professores a educarem de uma maneira mais assertiva, sem uso de castigo, punição. Tá. E quando que surgiu isso? É recente? Aqui no Brasil pode até ser recente, mas já existe há mais de 20 anos, né, nos Estados Unidos. Mas eu acredito que, assim, esses estudos já têm há muito tempo, só que essa questão de educador parental, né, essa educador parental e educador escolar é uma profissão nova, né, uma ocupação nova que está chegando aqui no Brasil e é bastante válida, tanto para quem trabalha com educação, quanto quem atende como pediatra, dentista. Então, é uma especialização, seria? Isso. No curso que eu fiz, quando eu fiz para pais, tinha muito odontopediatra, tinha pediatra, tinha cardiologista, pessoas que queriam saber abordar o paciente sem ser agressivo, sem ser autoritário, que legal. Sem amedrontar. Como que eu vou fazer uma criança sentar e abrir a boca para mexer no dente dela sem oferecer uma recompensa ou sem oferecer uma punição, né? Porque a disciplina positiva também trabalha com a não recompensa, né? O não mimar, o não dar algo em troca para a criança fazer algo. Falando um pouco da sua formação, quanto tempo levou essa formação? De educador parental foram 2 dias. 2 dias? Isso, são 2 dias que você fica fazendo dinâmicas e você se torna uma facilitadora, onde você é certificada para dar workshops, né? No meu caso eu fiz para pais, depois eu fiz para professores e depois eu fiz uma certificação em encorajamento. Essa de encorajamento foram 3 dias, só que depois desses 3 dias você ainda fica num grupo que ele é bem monitorado. A Fernanda Lee, que foi a treinadora que me deu a certificação, ela tá nesses grupos, então ela verifica, né, se você não tá vendendo algo como uma terapia, porque é importante falar que o psicólogo pode fazer essa formação, mas quem faz essa formação não necessariamente vai vender uma terapia, né? Então tem que deixar isso bem claro, né, que a gente não tá entrando num campo comportamental do profissional de psicólogo. Mas o psicólogo fazendo a disciplina positiva agrega também no atendimento dele. Assim como um odontopediatra, como um pediatra e como uma comunicóloga, que no meu caso sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda. Então eu posso orientar, né, alguns pais nas escolas onde eu dou assessoria, como ele pode se comunicar com o seu filho. Eu não vou mexer na parte comportamental, que é do psicólogo fazer isso, né? Posso dar ferramentas de comunicação para que ele se comunique melhor com
seu filho. Então, pelo que eu entendi, essa formação é uma formação continuada. Conforme você quer mais ferramentas, você vai fazendo mais workshops. Isso, no meu caso eu fiz até o de encorajamento, que ele não tá dentro da disciplina positiva, ele é da Lynn Lott, que é uma coautora dos livros da doutora Jane Nelson, mas como veio junto com a Fernanda Lee, eu acabei fazendo. Tá. Então, é como se fosse um que a mais, né, para você agregar no seu atendimento e saber educar ou orientar uma criança, atender uma criança sem o uso de castigo, punição, recompensa, evitar mimar as crianças. Bom, eu vejo que abriu um novo campo para você profissionalmente, isso é muito legal. Agora eu quero saber, dentro da sua casa, na sua rotina, com o seu filho, o que é que mudou? Mudou um pouco da minha visão. Na disciplina positiva sempre usa-se a frase, e é a frase mais famosa da doutora Jane Nelson, que é assim, que da onde a gente tirou a ideia absurda de que para uma criança agir melhor, primeiro ela precisa se sentir pior. Então, não que isso vai me fazer ser uma mãe perfeita, que eu até acredito que perfeição em nenhuma área possa existir, mas me faz com que eu pense um pouco antes de estourar, e não que eu não estoure mais, né? Só que, quando eu perco a paciência com o meu filho, eu honestamente peço desculpas a ele, porque eu respeito o meu filho, né? Então, parte do princípio do respeito mútuo. Né? Então, se eu fui grosseira com você e você é uma adulta, obviamente que eu ia mandar uma mensagem pra você, ou eu ia falar, Silvia, desculpa, aquele momento eu tava nervosa, por isso eu gritei com você. Então, quando eu perco, né, as estribeiras, ainda mais agora grávida, né? À noite, a criança não quer escovar os dentes, e a ferramenta não funcionou, isso acontece, às vezes a gente perde a paciência porque ninguém é perfeito. Mas o fato de eu reconhecer que eu perdi a paciência, já estou ensinando duas habilidades para o meu filho. A primeira é reconhecer, né, que erros são grandes oportunidades de aprendizado, reconhecer quando a gente erra e encarar essa responsabilidade, pedir desculpas, né, consertar o erro. Né, porque disciplina positiva é muito isso, é foco na solução. Né? Eu alterei o tom da minha voz com meu filho. Ok, isso aconteceu, o que eu posso fazer agora? Porque esse é um princípio, assim, da base da disciplina positiva. Isso aconteceu, o que a gente faz agora para resolver? Né? Agora, o que eu já ouvi muito falar sobre disciplina positiva é o seguinte. Disciplina positiva é tudo sim, é tudo pode. Não pode falar não pra criança, tudo pode. Aí olha o que acontece, fica mimada. Como é que você reage a isso? Eu acredito que isso seja normal da pessoa que não conhece nem disciplina positiva, nem Montessori, encontrar lá. O Montessori é um método, né? Diferente da disciplina positiva, que é um programa. Mas os dois também têm muita coisa parecida, porque eles vêm do princípio do respeito mútuo, né? Das duas linhas ali. E eu trabalho tanto com um quanto com o outro. E sempre há essa dúvida. E eu também não julgo quem pensa assim, porque a pessoa não conhece. Então, a gente acaba tendo um preconceito de algo que a gente não conhece. Mas eu gosto de sempre um pouco mais profundamente que a gente não conhece sobre desenvolvimento infantil e acaba achando que uma criança de 4 anos, quando fica com raiva e grita, isso é ser mimado. Na verdade, ela está sendo uma criança de 4 anos. Então, uma criança está a todo momento sendo criança e nós estamos sendo aquele adulto julgador. Né? Quando a gente aplica a disciplina positiva, a criança vai continuar sendo criança. Não é porque eu aplico disciplina positiva que o meu filho não dá piti no shopping. Ele dá piti no shopping. A diferença é no adulto. A diferença é que eu não vou colocar o dedo na cara dele e falar assim, fica quieto agora, cala a boca, entra no carro, eu já falei pra você, e arrastar a criança. Isso eu não vou fazer. Né? A diferença é que eu, como adulta, vou lembrar que eu sou adulta e que ele está fazendo isso não porque ele é mimado e porque eu deixo ele fazer. Ele está fazendo isso porque o cérebro dele, de 4 anos, de 3, de 2 ou de 1, não sabe fazer outra coisa a não ser fazer isso. Porque ele não sabe verbalizar que ele está com raiva. Então, eu, adulta, abaixo na altura dele e valido. Tem muita gente que pensa que porque disciplina positiva valida sentimentos, concordar.
validar sentimento, ou falar pro meu filho, filho, você tá com raiva, não quer dizer que eu tô falando pra ele, filho, fique gritando no shopping, é bonito fazer isso. Eu falo pra ele, filho, você tá com raiva, você tá cansado, você tá com sono, você tá chateado, frustrado. O que eu sei que tá acontecendo no momento. Explico pra ele que ele tá sentindo. E se eu perceber que naquele momento não dá, ele realmente não consegue estar ali sem estar alterado, eu preciso tirar ele dali. Eu preciso entender também que se eu pego meu filho na escola e vou pro shopping, é muito provável que vai dar um piti lá, porque ele vai sair cansado da escola. Aí ele vai andar no shopping, vai fazer coisa de adultos, vai numa loja, eu vou encontrar com uma amiga, ele vai dar uma surtada. Porque ele tá cansado, né? E eu validar isso, falar, filho, você tá cansado, então a gente vai embora. Outro dia a gente tenta voltar aqui, quando você estiver descansado, quando você estiver com as suas necessidades básicas atendidas, a gente vem pra cá. Então, eu preciso ajudar a criança a reconhecer o que ela tá sentindo e o que ela pode fazer com isso. Então, por exemplo, a agressividade infantil, que é uma coisa muito comum, né, de 0 a 6 anos, enfim. Não é uma maldade da criança. Ela, às vezes, não consegue verbalizar a raiva dela, então tem crianças que vai lá e batem, né? Vão lá e batem numa coisa ou numa pessoa. Morde, tem a fase da mordida. Tem a fase da mordida, enfim. Então eu preciso explicar para essa criança, ao invés de colocá-la de castigo, que ela tá com raiva e que ela pode resolver isso falando, se expressando. Eu sempre falo pro Carlinhos, não é do temperamento dele bater, ele não tem esse temperamento, mas eu trabalhei já em escolas e percebo que tem vários, né, você sabe, tem vários temperamentos, personalidades, e tem crianças que usam da agressão, da agressividade, e tudo bem, essa criança não é uma criança malvada porque ela tá sendo agressiva, ela tem que ser redirecionada. A gente precisa validar o sentimento dessa criança, dizer pra ela o que ela pode fazer com a raiva. Esse é o que é o positivo, né? Que vem essa confusão do que a criança pode tudo. Não, meu filho não pode tudo, mas quando ele tá com raiva, normalmente ele grita. E ele fica com muita raiva, ele grita com a pessoa ou comigo. Então lá em casa eu tenho um quadrinho da raiva. Eu falo pra ele, filho, você tá com raiva. Você vai lá e você escolhe o que você pode fazer. Ele pode tomar uma água, ele pode contar até 10, ele pode respirar fundo. Tem 10 alternativas que ele pode fazer, é bem bacana. Ele pega dessas alternativas o que ele pode fazer. Então hoje, com 4 anos, eu já vejo o resultado de coisas que eu venho aplicando. Então às vezes ele chega no carro e fala, mamãe, eu tô com raiva. Ah, você tá com raiva de quê? Fulano pegou meu brinquedo e foi grosseiro comigo, foi desrespeitoso, que é uma palavra que a gente usa muito em casa, se é respeitoso ou se não é. Então eu tô com raiva e eu escolhi conversar com você. Então assim, ele não bateu no amigo, ele não chorou, não se alterou. Ele tá refletindo, olha que lindo isso. Então ele escolhe já o que fazer com essa raiva. Então ele já fala, porque desde 1 aninho eu vou lá e falo, filho, você tá triste ou você tá feliz, você pode estar... É sempre uma suposição, porque a gente também realmente nunca vai saber exatamente o que o outro tá sentindo, mas a gente supõe que esteja cansado, triste, frustrado. Então ele já reconhece isso. Ao invés de eu reprimir o sentimento, falar engole o choro, ou você não pode sentir isso, raiva é coisa de gente maldosa, essas crenças que a gente tem. Ele sabe que todo sentimento é importante e ele já reconhece, então ele não se altera tanto. Só que isso foi um trabalho que é a longo prazo, é importante falar sobre isso, que a disciplina positiva ela é a longo prazo. Não vai pensar que você vai falar 2, 3 coisas, a criança vai mudar, não é assim. E outra, o castigo, ele resolve a curto prazo. Você consegue controlar uma pessoa se você põe ela de castigo, se você bate nela, se você manda nela, se você pune ela. E a permissividade, ela também funciona a curto prazo. Você consegue deixar uma criança bem se você der o que ela pedir, né? Então isso é a curto prazo. Você resolve o problema ali na hora, sendo permissivo ou sendo autoritário. Na disciplina positiva, muitas vezes, naquele momento não vai surtir o efeito. As pessoas vão olhar você e vão pensar que você tá louca, né? Principalmente quem é muito autoritário vai pensar, meu Deus, como assim? Só que a longo prazo você consegue entender que essa criança teve habilidades de vida que muitas vezes, quer dizer, que não são ensinadas no castigo, né? Não são ensinadas em calar a boca da criança. Você não tá ensinando uma habilidade, você tá empurrando a poeira para debaixo do tapete. Olha, esse é um papo que rende, mas rende, que é uma delícia. E a Mônica é uma pessoa ótima, explica super bem, tem conhecimento.
No seu Instagram eu vejo que você posta muitas dicas, eu tô sempre acompanhando, vou deixar o Instagram da Mônica aqui também para vocês poderem acompanhar. No seu canal também tem bastante coisa, e tem também um vídeo que a gente fez lá falando sobre engravidar ou não do segundo filho, ter ou não, verdade, né? Essa dúvida que nunca tem uma resposta certa. Vou deixar o link também aqui para vocês assistirem. E para fechar o assunto da disciplina positiva, de tudo isso que a gente conversou agora, eu vejo muito que é uma disciplina do amor e do respeito. Sim. Para os dois lados. Com certeza. E se você consegue construir isso, esse elo com seu filho, é para sempre. É uma educação pra vida. Maravilhoso, né? Que você consegue o respeito, você não consegue o medo, né? Você educa pelo respeito, né? Que é o que a gente quer com os pais. Com certeza, né? Lindo, adorei. Espero que obrigada. vocês também tenham gostado aí desse nosso papo. Escrevam aqui nos comentários e peçam pra Mônica voltar. E não demora 2 anos pra gente voltar não, tá? Verdade. Tem que ir lá pra Foz fazer um passeio. Vou, com muito prazer. Adoro Foz. Já tem o vídeo também no canal de Foz, vou deixar nos cards. Sim, mas eu quero voltar, que é lindo. Com certeza, tô te esperando. Eba. Tchau, gente. Tchau.